Olá, meu nome é Tatiane Marques Torquato, sou professora do Instituto Federal de Goiás, campus Águas Lindas. Estou aqui para ministrar uma aula sobre cálculo de soluto. Essa aula é parte de um projeto de ensino intitulado Cálculo de Medicação para Técnico em Enfermagem, nível básico. Bem, antes da gente iniciar falando sobre os cálculos, a gente precisa conceituar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa conceituar o que é uma mistura. Misturas, elas são produtos formados por duas ou mais substâncias. Então, não existe uma mistura somente com uma substância. Existe mistura com duas ou mais substâncias, tá? Então, a gente tem misturas com 3, 4, 5, 6, 7, mas não existe mistura com uma substância só. E dentro dessas misturas, a gente tem duas definições para elas. A gente tem a definição de misturas homogêneas e temos a definição de misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são as misturas compostas de dois ou mais componentes que estão perfeitamente misturados e por igual. Então, a olho nu, a gente não consegue diferenciá-las. Elas foram tão bem misturadas que a gente não consegue diferenciar elas quando a gente olha para a solução, né? Para a mistura. Já a mistura heterogênea, elas são formadas por dois ou mais componentes grosseiramente misturados. Têm aparências diferentes em diversos pontos da mistura. Então, a gente consegue visualizar as diferentes substâncias que foram misturadas. Um exemplo disso é a água mais um açúcar dissolvido. Aqui a gente não consegue ver aonde está o açúcar. Então, aqui é uma solução homogênea. Já aqui a gente tem a água e o óleo, a gente consegue ver a separação das substâncias. Então, aqui a gente tem uma mistura heterogênea. Bem, em uma solução, sempre temos dois componentes. Então, a gente sempre vai ter o soluto e a gente sempre vai ter o solvente. Qual é a diferença deles? O soluto é a substância a ser dissolvida, né? Então, é aquilo que eu quero dissolver. Já o solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido, sendo chamado solvente universal. Então, um exemplo de mistura é o sal e a água, né? Então, quando a gente faz o sal e a água, o sal, ele é o soluto, é aquilo que eu quero dissolver, e a água é o solvente, é onde, né, vai ser dissolvido o soluto, tá certo? Bem, um outro exemplo, né, é a água com café. A concentração de solução é a relação entre o soluto e o seu solvente, né? Sendo que aqui o café ele está em menor quantidade, então ele é o soluto. Então a gente tem que lembrar que sempre o que está em menor quantidade é o soluto. Sempre o que está em maior quantidade é o solvente, que aqui nesse caso é a água. Então, um copo com água e café, o café é o soluto, já a água é o solvente. Bem, nessa ampola de medicação, né? Nessa ampola aqui de cloreto de sódio, o que é o soluto e o que é o solvente? O soluto é o cloreto de sódio, já o solvente é a água destilada. Então, nesta ampola de cloreto de sódio, a gente tem o soluto, que é o de menor quantidade, o cloreto de sódio. Já o solvente, aquilo que a gente usou para diluir o cloreto de sódio, é a água destilada. Nessa outra medicação, nós temos o cloreto de potássio. Aqui, qual que é o soluto? O soluto é o cloreto de potássio, que ele está em menor quantidade. Já, o que a gente tem aqui de solvente? É a água destilada, que é em maior quantidade. Bem, a quantidade de soluto contida em uma solução, ela pode ser indicada diretamente, um exemplo, é esse paracetamol aqui, né? Aqui diz que a gente tem um paracetamol de 750 miligramas. E aqui a gente tem 20 comprimidos. Então, o que isso representa? Isso daqui representa que em cada comprimido nós temos 750 miligramas, certo? Bem, mas também ele pode vir expresso em proporção. Por exemplo, 1 por 500. O que esse 1 por 500 ele representa? Tipo, 1 grama para 500 ml. E a gente também tem medicações que é expressa por porcentagem. Por exemplo, essa ampola diz que cloreto de potássio, 19,1%. Então, o soluto ele pode estar expresso diretamente
né, por meio de proporção e por meio de porcentagem. Vamos aprender a diferença desses três modelos de soluto expresso, tá? Bem, a quantidade de soluto contida em uma solução pode ser indicada diretamente. Um outro exemplo é o cloranfenicol. O cloranfenicol, ele é um antibacteriano. E aí, lá na caixinha dele, está escrito que ele é uma suspensão, onde tem 250 miligramas para 5 ml. O que isso significa? Isso significa que a cada 5 ml dessa suspensão contém 250 miligramas de cloranfenicol. Então, se o paciente ele tomar 5 ml dessa medicação, ele vai estar entrando em contato, né, com 250 miligramas de cloranfenicol, tá? E se ele tomar 10 ml, ele vai estar, né, ingerindo 500 miligramas de cloranfenicol. Então, aqui é um modelo, né, onde o soluto ele está indicado diretamente, explícito, né? Outro modelo aonde o soluto ele está claramente definido. Aqui nós temos uma dipirona sódica. Essa dipirona ela é em gotas, né? Então, solução oral em gotas. E aqui está mostrando, ó, 500 miligramas por ml. O que isso significa? Isso significa que em cada 1 ml nós temos 500 miligramas de dipirona. Então, se o paciente, por exemplo, tomar 2 ml, ele vai tomar 1000 miligramas, tá? Ou que equivale a 1 grama. Então, isso daqui também é um exemplo de soluto expresso claramente, né? Então, um soluto tá ali, ó, expresso claramente, né? A medicação. Mas a gente também tem o soluto expresso em proporção, né? Então, a proporção é uma fórmula que mostra a concentração da solução e consiste na relação entre o soluto e o solvente, expressa em partes. Primeiro exemplo, eu tenho uma proporção de 1 para 40. O que isso significa? Né? Se eu tenho uma solução, por exemplo, de água com sal, eu tenho 1 para 40 de água com sal, tá? Então, isso significa que em 1 grama de soluto, que é o sal, para 40 ml de solvente, que é a água. Já se eu tenho 1 para 500 e a minha solução é açúcar com água, o que isso significa? Isso significa que 1 grama de soluto, que é o açúcar, eu tenho 500 ml de solvente, que é a água. Então, nós vimos aqui um exemplo que o soluto também pode ser expresso por proporção. Esse é o que a gente menos encontra aí, né, nos hospitais, né, nas farmácias, essa prescrição é que menos a gente encontra. A gente encontra muito expresso diretamente e a gente também encontra muito expresso em porcentagem. Bem, e quando o soluto ele está expresso em porcentagem? O que é porcentagem, né? A porcentagem é outra forma de mostrar a concentração dos medicamentos. Mas o que isso significa? O termo porcento significa centésimo. O percentual é a fração onde o numerador é expresso e o denominador que não aparece é sempre 100. Em outras palavras, o número que vem antes do porcentagem indica quantas partes de soluto, que é a menor quantidade, existem em 100 partes da solução, que é a maior quantidade. Né? Então, é o soluto e aí maior quantidade que é o solvente. Bem, para ficar mais claro, vou dar alguns exemplos. Na prática é bem assim. Se eu tenho um soro glicosado a 5%, o que isso significa? Né? Então, lá, se eu tenho um soro glicosado a 5%, então quer dizer que 5 gramas de soluto, que é a glicose, está presente em cada 100 ml de solvente. Então, 100 é o da porcentagem, tá? Então, é como se a gente tivesse colocado 5 e o denominador fosse 100. Então, para cada 100 ml, a gente tem 5 gramas de soluto. Já se eu tenho um soro fisiológico a 0,9%, o que isso significa? Isso significa que eu tenho 0,9 gramas de soluto. Qual que é o soluto aqui? O soluto é o cloreto de sódio. Já 100 ml de solvente, tá? Que é o soro, né? A água destilada que a gente utiliza também, né? Se fosse no caso. Então, aqui a gente tem 0,9% de cloreto de sódio, mais 100 ml do soro. Bem, então nós vamos mostrar aqui alguns exercícios para a gente fixar o que nós vamos trabalhar essa semana. Um exemplo,
eu tenho uma solução de água com açúcar. Quem é o solvente e quem é o soluto, né? O solvente é o quê? É a água. Já o soluto é aquele em menor proporção, então o soluto é um açúcar. O que significa a expressão dipirona sódica 500 mg por ml? O que isso significa? Significa que a cada 1 ml de suspensão, a gente tem 500 mg de dipirona sódica. Um outro exemplo. O que significa a expressão 1 por 500? Significa que eu tenho 1 grama de soluto para 500 ml de solvente, né? E o que significa a escrita na ampola ao lado de glicose 25%? Significa que em cada 100 ml de soluto, lembra que a porcentagem vale 100 ml de soluto, temos 25 gramas de glicose. Aí eu coloquei aqui de vermelho para a gente fixar. 25%, ele equivale o quê? 25 gramas e a porcentagem equivale aos 100 ml, tá? Do solvente. Então, por exemplo, se essa glicose fosse de 50%, nós teríamos 50 gramas de glicose para 100 ml de soluto, tá bom? Ou para 100 ml de solvente, tá? Falei errado aqui, desculpa. Bem, agora, né, partiu fazer as atividades avaliativas. Então, após assistir essa aula, né, você vai lá, reveja a aula novamente, depois você vai fazer a sua atividade avaliativa. Bom, muito obrigado e a gente tem um próximo encontro marcado para continuar a aula sobre concentrações de soluto.